Fala galera, estamos aqui para mais uma aulinha de funções orgânicas, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho das funções nitrogenadas e as demais funções, beleza? Bora lá? Então, nós temos aqui os aletos orgânicos ou derivados halogenados, que são compostos derivados de hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais hidrogênios por aletos, como flúor, cloro, bromo e iodo. A sua fórmula geral ficaria, né? R, que é o radical, e o tracinho X, que seria o aleto, ou RX, né? Então, olha um exemplo aqui, né? Nós temos uma cadeia aberta, onde nós fizemos a substituição de um hidrogênio por Cl, e aqui uma cadeia fechada, onde substituímos, né, um hidrogênio pelo bromo. Sais orgânicos são compostos orgânicos resultantes da reação de um ácido carboxílico com uma base inorgânica, apresentando o grupo funcional COOMe. Relembrando um pouquinho, né? No ácido carboxílico, a gente tem essa função aqui como COOH. Aqui nos sais orgânicos, nós substituímos esse hidrogênio por um metal. Então, olha como é que ficaria a formulazinha geral, né? Se fosse o ácido carboxílico, ficaria assim, ó, COOH. Mas como é um sal orgânico, a gente tira o H e substitui, ó, pelo Na. O cloretos de ácidos são apresentados, né? São compostos orgânicos derivados de ácidos carboxílicos pela substituição da hidroxila pelo cloro. Então, olha aqui, galerinha, eu tirei o OH todo e substituí pelo cloro. Então, a gente chama de cloretos ácidos. Os anidritos são compostos orgânicos resultantes da desidratação de ácido carboxílico. Então, o que acontece, gente? Lá onde tem a COO, OH, a gente retira um hidrogênio de um dos oxigênios e retira totalmente o OH do outro, fazendo a junção. Então, a gente tem esse radical aqui, ó, COO, COO. Né? Então, olha como é que ficaria aqui, ó. Esse daqui é o ácido de origem. Eu tiro um H e um OH e junto formando a ramificação. O anidrido acético é um reagente utilizado na produção da aspirina. Sua reação com celulose do algodão ou da polpa da madeira origina o raiol, que é utilizado na fabricação de tecidos, filmes fotográficos e papel celofane. Funções nitrogenadas, nós temos as aminas, que ela é caracterizada, né, pelo nitrogênio ligado a hidrogênios ou nitrogênio ligado a dois hidrogênios e um radical de carbono, ou um hidrogênio e dois radicais de carbono, ou todos os três são radicais de carbono. Então, são compostos orgânicos derivados da amônia, que é o NH3, pela substituição de um ou mais hidrogênio por radicais monovalentes derivados dos hidrocarbonetos. As aminas primárias são aquelas que possuem apenas um radical de carbono. Nas aminas secundárias, foram substituídos 2 hidrogênios por 2 radicais de carbono. E nas aminas terciárias, foram os 3 hidrogênios substituídos por 3 carbonos. O grupo amino, além de estar presente em muitos nutrientes, drogas e estimulantes, anestésicos e antibióticos, como a penicilina, aparece em alimentos e em nosso organismo, formando as substâncias mais importantes para a vida, os aminoácidos. As vitaminas fundamentais para o funcionamento do nosso organismo também são aminas. Seu nome deriva da junção de duas palavras, vital mais amina, o que se deve ao fato de as principais vitaminas
descobertas serem aminas. Porém, assim como nem todas as vitaminas são aminas, nem todas as aminas são vitaminas. No século XIX, verificou-se que o composto amargo das folhas e flores de algumas plantas eram devido à presença das aminas. Nós temos também as aminas como anfetaminas, né, que agem no sistema nervoso, elevam o ânimo e provocam a diminuição da sensação de fadiga e reduzem o apetite, sendo por isso usadas como estimulantes, energizadores fracos. Essas aminas são denominadas genericamente por anfetaminas. Lógico que tem o uso, né, ruim, que aí causa psicose, tá? Amina anila. As mais importantes das aminas em nível comercial é a anilina, cujo nome de origem árabe significa anil azul. Essa substância foi obtida pela primeira vez a partir da destilação destrutiva do corante, denominado índico. Nós temos aqui também as iminas, que são compostos orgânicos derivados da amônia pela substituição de dois hidrogênios por um radical bivalente derivado de hidrocarbonetos. Então, como é que ficaria aqui, né? Eu tirei dois hidrogênios e coloquei uma dupla entre o nitrogênio e o carbono. Nós temos as amidas, que são compostos orgânicos derivados do ácido carboxílico pela substituição da hidroxila pelo NH. Então, aqui, ó, teria um OH aqui, eu retirei o OH e encaixei NH2. As aminas e a medicina, nós temos os chamados barbitúricos, que é uma classe de compostos importantes que apresenta o grupo amina e é dos denominados genericamente barbitúricos. Esses compostos são sintetizados pela primeira vez em 1864. Os barbitúricos são usados como sedativos indutores do sono, para diminuir a ansiedade e alguns distúrbios de origem psíquica. Em doses elevadas podem causar morte, né? Razão pelo qual a comercialização de barbitúricos é controlada. Nós temos também a amida como as aspirinas, né? Ela é utilizada como analgésico e antipirético, mais adequado para a maioria das pessoas. Então, essa daqui é a fórmula, né, da aspirina. Nós temos aqui outras imidas, né, que ela deriva do ácido dicarboxílico. Então, lembra lá que aqui entraria um oxigênio, nós retiramos o oxigênio e encaixamos um NH. Nós temos os nitrilos e o mais comum deles é os cianetos. Por que cianetos, gente? Porque tem isso aqui, ó, C tripla N, tá? E os nitrocompostos, que é a substituição de um hidrogênio por NO2. Então, aqui, ó, a toxicidade do íon cianeto é conhecida há mais de 2 séculos. Porém, os compostos que contêm cianeto são tóxicos somente se liberarem o HCN numa reação, né? Então, esse cianeto aqui, gente, ele vai se transformar no ácido cianídrico, né? E aí é um potente veneno, né? Ele é tóxico. Então, aqui, galerinha, a gente entra, né, nas funções onde a gente tem o enxofre, né? Que aqui a gente utiliza o prefixo de tio, né, que é usado para substituir o oxigênio como enxofre, né? Então, ácidos sulfônicos, eles são compostos orgânicos derivados do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O que acontece? Ele perde um hidrogênio e um oxigênio e vira SO3H. Então, esse radicalzinho identifica os ácidos sulfônicos. Os tiocompostos, para evitar que os óleos ardam quando se corta a cebola, costuma-se colocá-las na geladeira por meia hora,
pois a redução da temperatura diminui a volatilidade do tioálcool. Também costuma colocar a cebola na água antes de cortá-la. Desta maneira, parte do tioálcool se dissolve e reage com a água, tornando sua concentração na cebola será menor. O ácido sulfônico, nós temos o hialuril sulfonato de sódio, que é um sal que pode ser obtido pela reação de um ácido sulfônico com hidróxido de sódio. Este sal e outros semelhantes estão presentes nos detergentes, shampoos e cremes dentais. Os compostos organolépticos são compostos que apresentam um ou mais átomos de metais ligados aos átomos de carbono. Então, um deles é o composto de Grignard, que é quando a gente substitui, um hidrogênio pelo magnésio e coloca ali um composto halogênico, Então, são compostos organomagnesianos, nos quais o magnésio está ligado a um halogênio e um radical orgânico. O composto de Falkland é quando, ao invés de eu ter o magnésio, eu tenho o zinco partindo a cadeia. Então, são compostos organosiônicos, nos quais o zinco está ligado a 2 radicais orgânicos. Então, aqui, uma cadeia fechada aromática, zinco, e uma cadeia de 1 carbono. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.